Mas no capítulo 5, a sede e a fome havia crescido dentro dessa multidão. Não a sede por ver o milagre acontecer, não a sede por ver a cura acontecendo, mas eles entenderam: eu quero ouvir um pouco mais daquilo que ele estava falando naquele dia. Preciso ouvir um pouco mais daquilo que ele estava pregando naquele dia. E a multidão já não aperta mais para o milagre, mas agora está apertando para ouvir a palavra de Deus. Essa multidão entendeu e aprendeu algo que nós precisamos aprender nos dias de hoje. Pastor, você é contra o milagre? Claro que não. Eu também quero receber o meu milagre, eu oro pelo meu milagre. Mas eu entendi, e nós precisamos entender mais uma vez, que o que vai sustentar um crente dentro da igreja não é milagre. Pastor, me mostra na Bíblia, eu te mostro. 10 leprosos foram curados, 9 foram embora, só um voltou. Milagre não segura ninguém dentro da igreja. O milagre só revela quem você é. O que sustenta alguém na presença de Deus é alimento. Assim como o seu corpo precisa de nutrientes, a sua alma também precisa ser nutrida pela palavra de Deus. Assim como o seu corpo não sobrevive sem alimento, sem água, a sua alma também precisa ser alimentada. E se tem alguém aqui essa noite com sede e fome como eu convido você a levantar suas mãos e dar um grito de glória para o céu, a liberar um grito de glória para Deus, porque a padaria está aberta e Deus está trazendo pão para nos alimentar. Eu louvo a Deus, pastor Valdeir, porque Deus não faz aquilo que nós queremos, mas nos entrega aquilo que nós precisamos. Você se lembra de Elias? Elias se assenta debaixo de um pé de zimbro e diz assim: Deus, eu quero morrer. A vontade de Elias era morrer, mas o que Elias precisava era de alimento. Elias queria morrer, mas ao contrário disso, Deus não entrega para ele morte, mas Deus manda um anjo. O anjo não traz espada para matar Elias, mas o anjo traz uma bandeja com pão e água. E o mesmo homem que queria morrer naquele dia, que achou que a vida tinha acabado, depois de comer do pão e beber da água, caminha mais 40. Tem pessoas que talvez entraram aqui hoje achando que a vida tinha acabado, mas essa noite Deus vai te dar pão e vai te dar água, e você vai caminhar mais 40 dias. Aleluia, porque esse alimento é que nos mantém caminhando, esse alimento é que nos mantém em movimento. E Elias, e agora Jesus está ali, e a multidão quer ouvir a palavra. Jesus quer pregar a mensagem, mas não prega, porque apesar da motivação ser uma motivação correta, a atitude da multidão é errada. E eu vou correr porque as horas já foram embora. A multidão quer ouvir, mas para ouvir o que Jesus tem para dizer, a multidão aperta. Glória a O ambiente se Deus. torna um ambiente de pressão. E Jesus não fala em ambientes que ele está sendo pressionado. Ele sai do ambiente de pressão e caminha na direção de 2 barcos que estão na beira da praia. E é lindo porque a história desse barco aqui se parece muito com a nossa. Esse barco pertence a pescadores experientes, pessoas que passaram a vida inteira fazendo a mesma coisa. E a atividade repetitiva traz para você uma excelência, a percepção de conseguir entender que o dia que o mar está para peixe ou não. Mas apesar da experiência daquele dia, o barco está vazio. Apesar da experiência que eles carregavam, a rede se rasga. E Pedro está voltando para casa frustrado. Pedro está voltando para casa decepcionado. Já se frustrou, irmãos? Já se decepcionou alguma vez? Você sabe o que é isso? Fracassar naquilo que você achava que era bom. Ver o barco vazio. E o pior de tudo não é o barco vazio em alto mar, é voltar para casa e ter que explicar para as pessoas que viram você saindo e esperaram o retorno positivo, que a noite não deu certo. Talvez no lugar de Pedro nós teríamos abandonado o barco. Talvez no lugar de Pedro nós teríamos murmurado. Mas Pedro nos ensina uma lição preciosa. Naquele tempo, a profissão era passada de pai para filho. Um dia, na vida de Pedro, durante a sua infância, o pai entrega para ele uma ferramenta e diz: seu avô pescou, eu pesquei, você também vai pescar. Você vai carregar o legado dessa casa.
Desse dia em diante, Pedro pescou todos os dias da sua vida. Mas depois da frustração, a gente quer desistir, pastor Valdir. Cá entre nós, ninguém é super-homem, irmãos. Ninguém é super-herói. Quando a dor vem, quando o dia mau chega, a gente questiona muita coisa. No dia do sofrimento, fica difícil acreditar na mensagem que está sendo pregada no altar. E eu não quero acreditar que Pedro não pensou em desistir. Sanguíneo como ele era, talvez pensou em abandonar tudo. Mas eu me lembro de Lamentações, quando Jeremias escreve: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Talvez quando Pedro pensou em desistir, que ele pegou a rede na mão para abandonar tudo, ele voltou lá atrás. No dia que o pai entregou a ferramenta e disse para ele: você vai carregar o legado dessa casa, Pedro. Você precisa entender que essa ferramenta quem te deu não foi qualquer um. Que esse instrumento quem te deu não foi qualquer um. Se foi qualquer pessoa que te deu, então para. Estou falando isso aqui com muita responsabilidade. Se foi comprado, abandona. Mas se você tem a convicção de quem te chamou foi o Pai, de quem te entregou essa ferramenta foi o Pai, você não pode parar. Você precisa continuar, ainda que para isso você precisa descer. Porque tem hora que para a gente continuar, a gente tem que descer do barco e lembrar de onde tudo começou. Porque Pedro não começou dentro do barco, a gente começa na praia. O barco, para entrar na água, ele precisa ser empurrado pela mão de alguém. Pedro está consertando a ferramenta dele, lavando a rede na praia, e descendo ele do barco, lavava a rede. E enquanto Pedro trabalha na ferramenta, eu vejo um Jesus se aproximando do barco, sem que Pedro perceba, sem que Pedro veja ele se aproximando, ele vem vindo, sem que Pedro tenha a percepção de que ele está chegando, ele vem. E a Bíblia diz que não foi Pedro que viu Jesus, mas viu Jesus, dois barcos na beira da praia. Talvez você não está vendo, mas enquanto você trabalha na ferramenta, ele se aproxima. Talvez você ainda não viu, mas enquanto você trabalha na ferramenta, você precisa entender isso, irmãos, essa noite. Essa noite de fracasso não te define. Esse erro não é quem você é. O momento não define a sua história. Eu vim falar aqui essa noite sobre um Deus de segundas oportunidades. Eu vim falar sobre um Jesus aqui que conhece as suas limitações, que quer ver você dobrar os seus joelhos e dizer: eu sei, Pai. A noite anterior não foi fácil. E o impressionante é que enquanto Pedro trabalha na ferramenta, Jesus entra dentro do barco. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, eu posso usar o seu barco cá entre nós. Depois de uma noite de fracasso, Jesus quer usar o barco do Pedro. Pedro podia olhar para Jesus naquele momento e dizer assim: mestre, usa o outro, vai. Estou cansado, estou frustrado. Mas ao contrário dos motivos que Pedro tinha para não permitir Jesus usar o barco dele, ele abre caminho e diz: pode usar o meu barco. Ele se assenta lá atrás e coloca Jesus na frente. E isso é impressionante, porque apesar da frustração de Pedro, o barco ainda continua tendo espaço para Jesus. Que apesar das decepções de Pedro, o barco ainda continua tendo espaço para ser usado por alguém que é maior do que ele. Não permita as frustrações externas da vida ocuparem um lugar dentro do seu barco que é dele. Não permita as frustrações, as decepções, os sofrimentos, os dias maus tomarem um lugar dentro do seu barco que pertence a ele. Apesar dos dias maus, das noites mal dormidas, das lágrimas derramadas, permita que Jesus entre dentro do seu barco e o use para falar com alguém. Eu termino aqui. Jesus está dentro do barco
usando o barco para impactar a vida de alguém. Pedro tem a humildade de permanecer para ouvir Jesus falar, enquanto o barco dele está vazio da pesca, está vazio do milagre. E sabe o que me chama mais atenção aqui? Quando Jesus acaba de falar com a multidão, Pedro ouviu todo o sermão, Pedro ouviu toda a pregação, mas agora Jesus vai começar um outro culto dentro do barco, só entre ele e Pedro. Já viu que parece que tem culto que foi feito para você? Que tem noite que parece que não tem ninguém dentro da igreja, que Deus está falando só com você. Ele chama Pedro nesses particulares, aqueles dias em que Jesus nos chama no canto e diz assim: lança o barco para o fundo. Mas como lançar o barco para o fundo se a noite anterior foi de fracasso? Os particulares vão nos levar a lugares jamais pisados antes. Todas as vezes que Jesus chama alguém no particular, ele tem para essa pessoa uma experiência nova. Quando Pedro lança o barco para o fundo, entenda isso, tenha a sensibilidade de entender que experiências novas é para quem tem coragem de se lançar em mares mais profundos. Experiências novas são para aqueles que não têm medo de navegar em águas mais profundas. Você lembra de Ezequiel? Ezequiel está no rio, ele vê águas que batem nos tornozelos, e quando ele caminha, as águas se tornam mais profundas. Começa a bater nos joelhos, e quando ele caminha mais um pouco, ele percebe: quanto mais eu caminho ao lado desse varão, mais profundo as águas vão ficando, mais profundas as águas vão se tornando. E quando Ezequiel pensou, pastor Valdeir, que havia chegado no ápice do seu ministério, as águas estavam batendo nos lombos, vem o varão e diz para Ezequiel: ainda existem águas mais profundas, mas para chegar lá, você tem que soltar o pé do fundo e nadar. O culto dessa noite é para alguém que quer viver uma profundidade maior. Solta o dedo e vem mergulhar no oceano da graça de Deus. Solta o dedo, irmão, do fundo e se entrega por inteiro. Se lança em uma água mais profunda, porque é uma experiência nova guardada para você. Quando Ezequiel volta, ele fala assim: olha, e por onde aquele rio passava, tudo era transformado. Pedro chega no fundo, Jesus diz: lança a rede. Aí nesse momento que complica, porque Pedro lembra do sofrimento da noite anterior, e o medo não é nem de lançar a rede de novo, mas é sentir o que ele sentiu. Porque o seu medo não é tentar outra vez, é chorar as mesmas lágrimas, é lançar a rede e sentir a mesma frustração. Aí Pedro diz assim: ó, eu tenho motivos para não querer lançar a rede, mas sobre a sua palavra, bendito seja o nome, eu vou lançar. E quando ele lança, Jesus diz: agora desce e puxa a rede que você lançou. Pedro desce, mas não consegue puxar a rede. O peso da rede é tão grande que as mãos de Pedro não são capazes de puxar sozinho. E Pedro é tão humano e tão maduro de entender que realmente existem momentos da vida que sozinho não vai dar certo. Faz sinal para os companheiros, amigo é para essas coisas. Não estou falando desses amigos do mundo, eu estou falando de amigo de verdade, mais chegado que irmão, que está ali do seu lado para ajudar a puxar a rede quando ficar pesado, que está ali para ajudar a puxar a rede quando o negócio ficar difícil. E a Bíblia diz que eles puxaram a rede e os barcos ficaram cheios de peixe, pastor Valdeir. E eu termino a mensagem agora. Quando o barco está cheio de peixe, Pedro olha para o barco e diz: desde o começo era isso que eu mais queria. Desde o começo era isso aqui que eu lutei para conseguir, que eu lutei para ter. E agora que eu tenho, parece que não faz sentido mais. Porque às vezes Deus precisa nos entregar aquilo que a gente tanto queria para entender que não era isso que a gente precisava. Porque o barco cheio de peixe já não preenche mais o vazio que ele está sentindo.
Porque diante de Jesus, a nossa humanidade é revelada. O homem pecador que existe dentro de nós aparece diante da grandeza dele. Você se lembra da visão de Isaías capítulo 6? Eis que a glória do Senhor enchia toda a casa, as orlas do seu vestido. E de repente ele solta: eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo também de lábios impuros. A glória de Deus revela quem nós somos. E diante da glória de Jesus, dentro do barco, o peixe perde o sentido. E Pedro olha para Jesus e diz: eu não sou digno de estar diante da sua presença, porque eu sou um homem pecador. A fala de Pedro é quase uma confissão. E quando Pedro fala isso, Jesus olha para Pedro com aquele olhar que só ele tem, e consegue enxergar o que ninguém mais enxerga, e diz: Pedro, não temas. O Pai da terra entregou para Pedro uma ferramenta que dava para ele a chance de pescar várias espécies de peixe. Mas agora Jesus não está levando Pedro só para um nível mais profundo, superficial, no mar que é tocável, que é palpável, não. Jesus agora está levando Pedro para um nível que ele ainda não conhece. E tenha sensibilidade para entender isso na sua vida essa noite. O ambiente que Jesus está convidando Pedro para entrar agora é totalmente novo. Até hoje você pescou peixe de água salgada. Até hoje você pescou várias espécies de peixe, água doce, água salgada. Mas agora o que eu estou te entregando é totalmente novo, é inédito. O ambiente que eu estou te convidando para entrar, Pedro, você não domina ele. Você vai ter que confiar totalmente em mim. Jesus está convidando alguém hoje para pisar em lugares que nunca pisou. Ainda que o ambiente seja totalmente novo, confie e pisa. Fica de pé no seu lugar. Jesus está nos convidando a pisar essa noite. Pisa. É por isso que quando Jesus aparece no meio da tempestade, só Pedro teve coragem para pisar fora do barco. Deus vai nos levar para viver uma experiência totalmente nova. Glória a Deus. E quando Jesus faz o convite, ele diz: Pedro, eu vou fazer de você algo que você nunca imaginou que seria. Vou fazer de você pescador de homens. E Pedro vai para a praia. Fecha os seus olhos, nós já vamos orar. Deixa o barco, segue Jesus. Mas quando Jesus morre, Pedro nega. Volta para trás, volta para a praia. E no terceiro dia, quando Jesus ressuscita, ele pergunta: onde está Pedro? E apesar de ter pecado, de ter errado, de ter voltado para trás, Jesus se assenta com Pedro ao redor de uma fogueira e começa a comer peixe cozido na brasa com ele. E agora Jesus pergunta algo para Pedro que vai trazer um certo constrangimento. Depois de ter negado, depois de ter voltado para trás, ao redor daquela fogueira, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E talvez envergonhado, Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus pergunta para uma segunda vez, ele diz: Pedro, tu me amas? Constrangido, ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Porque me constranges assim, Senhor? Tu sabes que eu te amo. E para Jesus provar para Pedro que apesar do que Pedro havia feito, da queda, de ter voltado para trás, Jesus ainda confiava nele. Jesus vai entregar nas mãos de Pedro as suas ovelhas. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei como foi a sua noite anterior, mas Jesus ainda confia em você. O céu ainda acredita em você. Levanta a cabeça. Recomeçar é para quem é humano. Recomeçar é para quem é humano. Ele disse: o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas eu vou levantá-lo.
Essa noite é uma noite de novos recomeços. Não importa como foi a noite anterior, amanhã ela vem trazendo uma nova chance, uma nova oportunidade. É por isso que o salmista escreve: o choro durou a noite inteira, mas a alegria veio pela manhã. Eu vim pregar sobre o amanhecer de Deus para nossas vidas. É tempo de recomeçar, é tempo de levantar a cabeça e dizer: o que passou, passou. Eu sei que o Senhor tem algo novo para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim viver diferente. Deixa o passado aonde ele deve ficar, que é lá atrás. Eu sigo em frente, em direção ao meu alvo, que é Cristo, me esquecendo das coisas que para trás ficaram. Solta esse fardo essa noite que você está carregando, ele não te pertence mais. Para de carregar o seu passado para onde você vai. Essa noite eu te convido para sair desse quarto. Eu convido você para quebrar a porta. Se você não tem força para chutar essa porta, pula pela janela, mas seja livre. Deus te chamou para ser livre. Essa depressão não te define, essa ansiedade não te define. O erro que você cometeu não é quem você é. Eu sinto o espírito de quebrantamento aqui dentro, pastor Valdeir. Eu sinto o Espírito Santo tocando o coração de pessoas aqui, dizendo: é tempo de recomeçar. Ei, o maior interessado em que você não recomece é o diabo. Mas essa noite nós vamos pisar na cabeça dele e dizer: perdeu, Satanás. Perdeu porque Cristo me encontrou. A mão dele me achou. Assim como ele encontrou Davi no Salmo 89, versículo 20, e o ungiu com seu santo óleo. Ele está te encontrando aqui hoje dentro da Ebenezer e dizendo: fica de pé, meu filho. Coloque a mão no seu coração, quero orar com você. Eu vou te dar 20 segundos para você falar com Deus, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não dará. Aleluia! A porta é estreita, mas ela ainda está aberta. O caminho é apertado, mas ele ainda está lá para você passar por ele. Oh, essa noite é noite, nós saímos daqui menores do que quando nós chegamos. Nós reconhecemos a nossa dependência, Senhor. Não se trata de nós, é muito maior do que nós. Não se trata de